paz do Senhor, queridos. Bem-vindos a mais um programa, Verdade Absoluta. Verdade Absoluta é a palavra de Deus. Compartilho com todos algo da parte do Senhor para a reflexão de todos, para a edificação de todos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Essa é uma palavra direcionada, esta carta de Paulo aos Romanos, para a igreja de Roma, que Paulo, ele foi separado para ser servo de Jesus Cristo, servo do Evangelho de Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo por toda a sua caminhada. Ele se sentia algemado na causa de Cristo. Mas eu quero dizer para todos que o chamado de Paulo para ser apóstolo, quando a palavra de Deus fala chamado para ser apóstolo, a palavra do Senhor é bem direcionada, porque o apóstolo, mediante a palavra de Deus, significa aquele que é enviado, alguém que seja enviado. E Paulo não se propôs a ser enviado. Paulo não quis se constituir apóstolo. Paulo teve um chamado para cumprir o seu ministério até o final da sua vida. Paulo, o seu chamado e a sua conversão prevaleceu quando Paulo era designado pela autoridade de Jerusalém a prender, e ele perseguia os cristãos. E pegava os cristãos e levava para Jerusalém, e lá em Jerusalém muitos eram presos, eram julgados, eram presos, e até mesmo pode ter havido até de alguns ter sido mortos lá também. Paulo, um dia estava a caminho de Damasco. Quando ele estava a caminho de Damasco, Jesus Cristo apareceu a Paulo. Jesus Cristo apareceu a Paulo, o Jesus Cristo ressurreto, com corpo glorioso, e chegou diante de Paulo e perguntou: por que me persegues, Paulo? Por que me persegues? Naquele mesmo momento, Paulo sentiu uma presença tão grande, uma claridade, uma presença tão grande naquele momento. E naquele momento foi selado o seu ministério como apóstolo do Senhor. E o Senhor, depois que direciona a palavra para Paulo, o Senhor disse para Paulo que ele iria pregar o evangelho, que é poder de Deus para a salvação. Ele iria pregar este evangelho por todas as nações. Ele pregaria o evangelho para as nações, e que o mundo todo, toda a humanidade, pudesse ser alcançado por esse evangelho. Esse chamado foi um chamado de Deus pela vida de Paulo. E esse chamado já havia sido estabelecido desde o Éden. Quando o nosso Deus fala que viria um Salvador por intermédio de uma mulher, nasceria de uma mulher, um Salvador, que viria salvar toda a humanidade. Ele falou assim, desde o Éden, falou assim pela boca dos profetas. E quero que todos tenham consciência e saibam que os apóstolos que o Senhor direciona são pessoas, são homens que são testemunhas oculares. Testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Nós confiamos e acreditamos nesta palavra, que o último apóstolo foi Paulo. Paulo foi uma testemunha ocular do Cristo ressurreto com o corpo glorioso. Ele teve essa experiência forte. E quando a palavra fala que ele foi chamado para o apostolado, ele foi chamado para servir, ele foi chamado, ele foi enviado
para pregar o evangelho de Deus. E a palavra de Deus fala mais ainda, separado para o evangelho de Deus. O evangelho de Deus. Muitas vezes falamos do evangelho. Quando falamos do evangelho, muitas vezes achamos que é uma novidade dos últimos tempos. Mas o evangelho veio de Deus. Já vem sido direcionado lá do Éden. E o evangelho de Deus é que irá prevalecer. O evangelho significa, acima de tudo, a continuidade do plano de redenção. O evangelho, sabemos que em primeiro lugar o evangelho é as boas novas. As boas novas de salvação. Mas é a continuação do plano de redenção para toda a humanidade. É por isso que o evangelho do Senhor é poder de Deus para a salvação. O evangelho de Deus veio de Deus e ele fecha e sela a palavra, direcionada de uma maneira muito sábia e muito simples e de boa compreensão. Quando se fala, o qual foi Deus, outrora, prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. E a palavra, quando fala Sagradas Escrituras aqui, essa é a primeira vez que essa frase é falada na Bíblia Sagrada. Sagradas Escrituras. Por quê? Porque muitos querem direcionar a palavra de Deus somente no Novo Testamento. O Novo Testamento depende do Velho Testamento para que possamos entender. E assim também o Velho Testamento também depende do Novo Testamento. Então isso é uma aliança. Esta é a palavra do Senhor que prevalece diante de toda a humanidade. E esse plano de salvação, esse plano, essa continuidade de redenção por intermédio de Jesus Cristo, devemos procurar compreender que o evangelho é uma pessoa. O evangelho fala de uma pessoa, que o centro é Jesus Cristo de Nazaré. E para finalizar essa palavra das boas novas, que o centro do evangelho é Jesus Cristo de Nazaré, eu convido a todos a depois procurar na sua Bíblia o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a pessoa de Cristo. Só por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré que podemos alcançar a salvação, que podemos ter a vida eterna. Quero orar pela sua vida, para que essa palavra possa chegar no teu coração. Esse plano de redenção de Deus, o evangelho veio de Deus, não é uma novidade. Já é um plano de salvação desde o Éden. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse evangelho, que é poder de Deus para a salvação, ele pode salvar a sua vida, pode alcançar a sua vida, mudar a tua história. É isso que o evangelho precisa fazer efeito diante dessa humanidade, fazer efeito diante desses dias que estamos passando, dias maus, onde nos deparamos com homens maus, onde se deparamos com línguas más. Nesses dias terríveis que a igreja do Senhor tem sido bombardeada, precisamos procurar crescer no evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da paz, o evangelho que nos dá esperança para que possamos continuar nesta caminhada. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Procure viver o evangelho de Jesus Cristo, porque ele amou o mundo, Deus Todo-Poderoso amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna só por intermédio de Jesus Cristo, do evangelho de Jesus Cristo, que é o plano de redenção para toda a humanidade. Quero orar pela sua vida, para que esse evangelho alcance o teu coração e você possa viver esse evangelho. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra,
o Deus que tudo pode, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. O Deus que tudo pode, o Deus que desde o Éden já determinou esse plano de salvação para toda a humanidade. O Evangelho não é uma novidade para os últimos tempos. Mas eu quero dizer para a igreja do Senhor, Senhor Deus e Pai, alcança cada vida, Pai. Alcança cada vida por intermédio do Teu Evangelho, por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. E que todo impedimento, todo direcionamento que não vem do Senhor, em nome de Jesus não prevalecerá. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é que é poder de Deus para a salvação. Não são teologia de prosperidade que prevalece diante da igreja. Não são trocas. Mas é viver o Evangelho de paz, o Evangelho que a esperança prevalece na nossa vida e a certeza que viveremos uma vida eterna com Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado por essa palavra, Senhor. Alcança vida, Senhor, por intermédio desta palavra, que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e alcança a vida, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Faz tudo o que lhe apraz, Senhor, sobre cada vida que está participando desse programa e que está sendo alcançado por esta palavra. Em nome de Jesus, faz tudo o que lhe apraz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Preciso que todos compartilhem com os seus amigos na sua casa, pelo Facebook, pelas redes sociais, para que o Evangelho do Senhor Jesus alcance vidas, para que vidas possam ser salvas, porque o maligno tem vencido muitas batalhas e pelo poder do nome de Jesus não prevalecerá nesses dias maus. Amém? E obrigado por a oportunidade. Nos encontramos na próxima semana. Que a paz do Senhor esteja convosco, a paz que excede todo o entendimento. Amém.